Olá, boa tarde, me chamo Leonardo Gomes da Silva e eu estarei acompanhando você nesse período especial, período letivo especial, perdão, também conhecido como PLE. A aula que nos traz hoje aqui é a aula de estrutura e funções de proteínas. Vou compartilhar minha tela com vocês agora. Chamando aqui então nossa estrutura de slides, deixa eu ver aqui, vamos chamar para apresentação, então, aula de estrutura e função de proteínas. Antes de começar, quero fazer uma homenagem ao nosso amigo José Roberto Silva. Grande parte dos slides dessa aula foi uma aula que ele aprontou, não sei se foi para o concurso, não vou me lembrar, mas grande parte dos slides que eu estou mostrando aqui foi feito pelo Beto. Se você que faz parte, ou fazia parte do LQFPP na minha época, provavelmente você também vai encontrar alguns slides de aulas que vocês deram ou que vocês compartilharam, enfim. A gente era uma grande família e compartilhava grande parte dos slides para fazer aulas, seminários. Então a homenagem de hoje, daqui para frente eu vou começar a homenagear os amigos do LQFPP. A homenagem de hoje é para você, Zé Roberto, você é o cara, hein? Tamo junto, valeu. Então, seguindo adiante, falaremos um pouco mais sobre alguns termos que vão ser encontrados nas diferentes literaturas. Me refiro à diferença entre o que é proteína e o que é peptídeo. De um modo geral, peptídeo é algo pequeno, proteína é algo grande, existe um limite que a gente vai ver no slide posterior. Mas, em se tratando de peptídeos, ou seja, coisas pequenas, né, eles são polímeros curtos formados de aminoácidos. Então, isso a gente já falou lá na aula de aminoácidos, que eles se juntam para formar proteínas. Mas cada aminoácido, a gente encontra na literatura, quando você vai se denominar a um aminoácido que compõe proteína, a gente vai chamar isso de resíduo. Dois resíduos, ou seja, dois aminoácidos, a gente diz que são dipeptídeo. Três resíduos ou três aminoácidos, um tripeptídeo. Entre 12 e 20 resíduos, isso é um oligopeptídeo, ou simplesmente óligo. Óligo é uma palavra que o pessoal usa para juntar uma coisa com várias unidades, mas que ainda é pequenininha. E quando esse negócio é maior, a gente chama isso de poli. No caso, muitos resíduos de peptídeos, a gente vai chamar isso de polipeptídeos. Em relação a proteínas, né, que são longos polímeros de aminoácidos, ou seja, coisa grande, podem ser formados por um ou mais polipeptídeos, e aí você tem, em relação às cadeias, essas classificações também descritas na literatura. Uma cadeia polipeptídica, proteína monomérica. Mais de uma cadeia, proteína multimérica ou oligomérica. Se essas cadeias são formadas por um mesmo tipo, né, você tem duas ou mais cadeias, mas pela mesma sequência de aminoácidos por cadeia, ou seja, são cadeias idênticas, nós chamamos isso de homomultímero, ou seja, com dois ou mais tipos de cadeias idênticas. De um a dois tipos, perdão. E se dois ou mais tipos de cadeias diferentes, né, cuja sequência de aminoácidos para cada cadeia ela é única, nós chamamos isso de heteromultímero, ou seja, algo heterogêneo. Então, esses são nomes, são termos que, se você encontrar alguma literatura falando de estrutura e função de proteínas, você vai acabar esbarrando com um termo desses aí, agora você já sabe do que isso se trata. Em se tratando então de proteínas e peptídeos, qual é a diferença? Qual é o limite? Segundo uma literatura que eu não me lembro mais qual foi, mas a gente conseguiu pescar isso daí, peptídeos são formados por menos de 50 resíduos de aminoácidos, então proteínas mais de 50 resíduos. Então o limite é 50. A gente estabelece aqui 50 para baixo, isso ainda é um peptídeo. 51 para cima, isso vai ser uma proteína. Então tem um limitezinho ali para você dizer o que é um, o que é o outro. Beleza? Seguindo adiante, existe uma classificação das proteínas de acordo com a sua função. Então, proteínas na natureza exercem diversas funções. Entre elas, enzimas. Você vai ter uma aula só falando sobre enzimas. São um grupo muito grande de proteínas e você encontra elas fazendo um monte de funções, gerenciando reações dentro do seu organismo, dentro da célula como um todo. As chamadas proteínas transportadoras ou de transporte, você conhece várias delas, entre elas a hemoglobina, que transporta oxigênio, a mioglobina. As chamadas proteínas nutrientes ou de reserva, aquela que você ingere para que ela gere durante a degradação no seu aparelho digestório aminoácidos que vão gerar outras proteínas. Então, entre elas, a ovalbumina ou albumina do ovo. Você imagina que o ovo é uma célula, né, que grande parte da proteína que ele
se encontra é a ovalbumina. A gente come na dieta, inclusive é uma das proteínas mais baratas, que tem mais complexas, porque você imagina que o embrião que ali está, na gema, né, vai consumir toda aquela proteína, que é uma única proteína chamada ovalbumina. Ela vai ser quebrada em aminoácidos e vai gerar diversas outras proteínas que vão fazer parte do tecido epitelial, do novo indivíduo que ali está dentro do ovo, do tecido nervoso, do aparelho digestivo. Então, daquela proteína que está ali, que é a ovalbumina, vai sair um pintinho completo, com diversas proteínas funcionais, né? Então ela vai ser totalmente quebrada, remontada em outras proteínas funcionais. Olha que interessante. As chamadas proteínas contráteis ou do movimento, a chamada actina, miosina, todos os filamentos que deslizam para a célula fazer divisão celular, para emitir microfilamentos, para fazer uma série de coisas, são promovidos por esses tipos de proteínas. As estruturais, ou seja, o cabelo, a pele, né, entre elas colágeno, elastina, queratina, todas essas proteínas são que formam as estruturas, grandes estruturas que nós enxergamos aí, casco, chifre, pele, couro, tudo isso daí, casco de tartaruga inclusive, né, tudo isso é proteico, para quem não sabe. As chamadas proteínas de defesa, como os anticorpos, fibrinogênio, fibrina. As proteínas vegetais de defesa, muitos vegetais são tóxicos porque tem proteínas que servem para defesa do próprio vegetal. Afinal, o vegetal está ali enraizado, não pode se defender, então a única defesa que ele tem é a defesa química, que é bastante complexa, inclusive. Poucas pessoas estudam isso, mas o pessoal que estuda é fera. Proteínas reguladoras, né? Os chamados hormônios peptídicos, como a insulina e o glucagon. Então tem diversas delas e a gente vai acabar esbarrando e falando sobre elas ao longo da nossa aula. Toda proteína, tá, tem uma sequência de aminoácidos e uma conformação tridimensional. Então, se você olhar nesse slide, nós temos aqui, olha, o primeiro aminoácido com seu N terminal livre. Aqui, o último aminoácido, seu grupo carboxy, também livre. Então, toda proteína tem um grupo amino e um grupo carboxy na sua cadeia. Essa proteína, por acaso, é formada de 268 resíduos de aminoácidos. Ela é grande, né? Então, aqui, ó, cada letrinha dessa é aquela representação que nós falamos na aula de aminoácidos, de uma letrinha, né, que também pode ser a representação de 3, mas nesse caso uma letrinha que representa um aminoácido na sequência da nossa proteína aqui. Isso é a estrutura primária. E falando nisso, vamos voltar lá e entender o que é estrutura primária, né, de proteínas. A estrutura primária é aquela estrutura na qual você tem vários dos aminoácidos, né, unidos uns aos outros por meio de ligação peptídica. A gente já viu isso aqui, ó. O que a gente tem como característica da estrutura primária? Aqui, ó, vários aminoácidos, né, unidos todos por um tipo de ligação chamada de ligação peptídica. Essa aqui que a gente via, né, formada entre o grupo carboxy do primeiro aminoácido e o grupo amino do segundo. Essa ligação curtinha aqui, a gente vai falar muito sobre ela já já. Meio que revisando essa aula de estrutura de proteínas, mas dentro do contexto maior, que é o contexto proteico. Depois a gente volta nesse negócio aqui. Deixa eu voltar aqui. Proteínas. Pá. Depois a gente volta nesse negócio aqui, né? Então, quando você fala de proteína no seu estado primário, é aquela proteína que acabou de ser sintetizada lá no citoplasma da célula, mas ainda não sofreu nenhum tipo de dobramento. A proteína vai se dobrando, vai se complexando, formando uma estrutura volumosa, e isso depende de várias coisas, várias características que nós vamos ver ao longo da aula. Mas o fato é que você tem uma representatividade dessas proteínas de acordo com um nível estrutural que ela consegue atingir, tá? Então, só para a gente ter uma noção, depois a gente volta nisso aqui, a proteína primária, então, você tem todo esse conjunto de proteínas, de aminoácidos aqui, perdão, unidos por ligação peptídica. Se a gente fosse pegar isso daí e representar de uma forma um pouco mais perto do real, sair desse esquema para outro, a gente vai ver que isso aqui, ó, seria uma fita assim, né? Então, no seu estado primário, ela é assim, ela não está dobrada. Para ela atingir o estado secundário, ela tem que fazer o primeiro dobramento. Então, nesse dobramento, ela assume algumas formas características que vamos falar sobre elas, e essas formas são mantidas por um tipo de força que a gente também vai falar sobre ela. Isso é só para você ter uma noção geral. Depois ela sofre um segundo dobramento e chega no nível terciário. Ela se compacta mais,
Esse nível de dobramento vai depender muito mais do meio externo, inclusive, né? Das forças que acabam atuando, são diversas delas, vamos falar sobre elas também. E, finalmente, uma única cadeia peptídica ela evolui no máximo até o subnível terciário. Mas você está vendo aqui que existe um subnível quaternário. Então, qual é a diferença do terciário para o quaternário? Simples, no terciário você tem uma única cadeia polipeptídica evoluindo dessa forma que a gente mostrou até agora. Enquanto na quaternária você tem mais de uma cadeia polipeptídica evoluindo e no final elas se juntam para formar 2, 3, 4, depende da proteína. Então, resumindo, vocês vão ver esses níveis de dobramento até que a proteína chegue no estado quaternário com suas características. Beleza? Vamos a seguir com a nossa aula. Então, estamos no subnível primário de organização de proteínas, certo? Sequência de aminoácidos unidos pela chamada ligação peptídica. E a proteína tem várias funções, pode ter um volume maior, menor, como nós vimos aqui anteriormente. Então, seguindo adiante, existe uma classificação dessas proteínas de acordo com a sua forma. Tá? As proteínas podem ser fibrosas. Que são proteínas fibrosas? Proteínas insolúveis em água, compridas, filamentosas, com cadeia peptídica ou polipeptídica estendida ao longo do eixo. O que isso significa? Elas não se agrumam formando glóbulos, elas são fibras, né? Entre elas queratina e colágeno. Geralmente, proteínas estruturais são aquelas que compõem estruturas que não podem se diluir em água, né? Imagine se a sua pele se diluísse em água. Você entrava dentro da água e sua pele derretia. Não pode. Né? Assim mesmo, o cabelo também, né? Como o cabelo é formado de queratina, assim como a proteína que tem colágeno também, etc. Então, essas coisas não podem na sua estrutura serem insolúveis, elas têm que ser insolúveis em água. Essa é a característica de uma proteína fibrosa. Elas podem ser globulares. Globulares, ou seja, são solúveis em sistemas aquosos, é bem diferente, ela tem que ser solúvel em água, se difundem facilmente, né? Suas cadeias polipeptídicas estão enroladas, formando uma estrutura esférica globular. Todas as outras proteínas que a gente viu lá naquele primeiro exemplo, as enzimas, as proteínas sanguíneas, os anticorpos, proteínas de reserva, elas têm que ser proteínas globulares, ou seja, têm que ser solúveis em água. Se elas não fossem solúveis, elas não conseguiriam se dispersar ao longo do nosso corpo, por exemplo, dentro das estruturas celulares. Elas precisam realmente navegar nesse universo. Pode ser o sangue, o tecido sanguíneo, pode ser o citoplasma celular, né? Dentro do citoplasma celular, basicamente, você tem água, né? Então, elas têm que ser solúveis para que elas consigam estabelecer suas funções e serem transportadas facilmente de um lado para o outro. Então, dessa forma, essas duas características, classificações, que dependem dessas características, nós encontramos na literatura como classificação de proteínas de acordo com a sua forma. Ok? Seguindo em diante, tamanho de proteína é muito variável. Ela pode ser grande, pode ser pequena. Se você pegar a insulina, por exemplo, ela só tem 21 resíduos de aminoácido. Uma cadeia alfa, uma cadeia beta. Basicamente, uma massa molecular bem pequenininha. Aliás, massa molecular é medida em Daltons. Essa é a unidade de massa molecular proteica. Se você tiver mais de 1000, então a gente usa o Kzinho, que é de kilodaltons. Então, essa proteína, 5,7 kilodaltons, que é o peso molecular, né, a massa molecular, perdão, da insulina. A glutamina sintetase, ela é uma proteína gigante, ó. Diferente da insulina, tem 12 subunidades, 468 resíduos, um peso de 600 kilodaltons, ou seja, 600 mil daltons. A conectina, a cadeia alfa, tem 2,8 milhões de daltons. Olha que doideira. Né? A beta-conectina, 2,1 milhões, né? Um comprimento de 1000 nanômetros. Então, a proteína é um mundo. Ela pode ser minúscula, pode ser enorme. Uma cadeia, 2, 3, várias cadeias. Então, depende dessas proteínas. Né? E em relação à função biológica, como eu falei para vocês, proteínas regulatórias, de estoque, de defesa, de transporte, estruturais, contráteis, exóticas, tem diversas delas. Proteína, para mim, é a classe mais diversificada de macromoléculas que nós conhecemos. Então, ela é muito importante porque é através dessas moléculas que a célula vai atingir a sua funcionalidade. Ok? Seguindo adiante, nós temos, então, funções desempenhadas por essas proteínas. O transporte, por exemplo, no sangue, né? Temos diversas proteínas que transportam, entre outras coisas, o ferro. É o caso das transferrinas. Proteínas de estoque de ferro, como a própria ferritina, tem isso aí no organismo. Da contração muscular, né, que nós vimos agora há pouco, os filamentos de
de actina, miosina, a própria miofibrila, né? As do mecanismo de defesa, os famosos anticorpos, proteínas que em sua constituição tem várias das chamadas pontes de hidrogênio, ponte de sulfeto, perdão, formado por aqueles aminoácidos cisteína, juntos formando uma cistina, lembra disso? Temos aí, ó, nos mecanismos de defesa. Então, olha, é uma diversidade enorme. Nesse slide, por exemplo, nós mostramos, né, a diferença de diversos tipos de massas moleculares, números de resíduos, números de cadeia, com 1, com 3, com 4, com 12, pontos iselétricos, se aminoácidos têm pontos iselétricos, proteínas também têm. Então, os pontos iselétricos podem variar nos diversos tipos de pH. Aqui, ó, estou mostrando uma tabela de 1, ó, pontos elétricos em torno de 1, que é a pepsina, né, a albumina bovina 4,6, bovina não, essa aqui é a albumina do ovo, egg albumina, tá? A albumina do ovo 4,6, a do albumina do soro 4,9, hemoglobina 7, já o citocromo C, pontos elétricos 10,7, então também é muito variável. Você tem diversas constituições, como é que se fala? Me faltou a palavra agora, mas a constituição de aminoácidos que pode variar de uma proteína para outra. Às vezes uma proteína tem uma quantidade absurda de um tipo de aminoácido e pouco do outro. Então, o universo proteico, como o próprio nome diz, é um universo vasto. Não dá para falar sobre tudo, mas você já fique sabendo que é algo absurdamente complexo, enorme, e a gente vai tentar pegar algumas dessas características mais comuns a esse universo. Tá? Proteínas podem ser conjugadas a um grupo prostético. O que isso significa? Né? Tem a parte proteica, formada de aminoácidos, e tem geralmente um grupo que pode ser um metal, pode ser, enfim, um carboidrato. Tem diversos grupos prostéticos, a gente vai ter um slide falando apenas mais sobre isso. Diversas interações podem estabilizar as proteínas, os peptídeos, né? Interações covalentes, ponte de sulfeto, ponte salina, ligação de hidrogênio, a própria Van der Waals. Nas proteínas, a partir do momento que o aminoácido interage com outro dentro da cadeia polipeptídica, ele pode interagir por quaisquer um desses tipos de interações que estão sendo mostradas nessa tabela aí. As distâncias são bem variáveis, isso vai depender muito da própria estrutura proteica em relação à sequência de aminoácidos numa cadeia peptídica. Lembrando que os aminoácidos têm a sua cadeia lateral exposta para o lado de fora, então essas cadeias laterais podem se encontrar e interagir durante um dobramento por algumas dessas interações que estão sendo mostradas aqui nesse slide aí. Na nossa estrutura primária, então, se você tem uma sequência de aminoácidos e as cadeias desses aminoácidos, os radicais, digamos assim, interagem entre si, você acaba formando os chamados dobramentos proteicos. A própria ligação peptídica, ela é uma ligação que tem características exclusivas, ela pode ser rígida, né, e planar, formada então pelaquela reação de desidratação, fazendo com que haja pouca rotação entre os grupos que a compõem, né? Então, aqui a gente vê, olha só que interessante, o grupo amino do primeiro aminoácido, né, o carbono central, depois essa ligação feita aqui entre grupo amino e grupo carboxy, aqui você tem a cadeia peptídica toda estendida aqui, ó, em R os grupos, os radicais voltados para o exterior, aqui grupo amino, grupo carboxy, a ligação peptídica, uma ligação peptídica entre carbono e nitrogênio do próprio grupo, o carboxy do grupo amino e o nitrogênio do grupo amino, ó, aqui uma ligação peptídica, aqui outra ligação peptídica, assim por diante. Você percebe que ela forma um plano, né? Então pouca rotação entre esses grupos, é uma ligação bem rígida. Aqui nós observamos uma sequência, né? A sequência primária de diversos de uma proteína que é a catrocolastatina C, que é do veneno de cobra, né, da Crotalus, por isso tem esse nome esquisito. Então várias das sequências de aminoácidos, né, dos diversos resíduos e a sua numeração aqui mostradas aqui, né, e na ligação peptídica, essa ligação que forma a ligação entre os aminoácidos, você perceba que entre as características mais importantes estão, né, como eu falei, são ligações mais curtas
que as ligações carbono-nitrogênio existentes. Tem características de dupla ligação por esse motivo, uma sobreposição de lubas eletrônicas, apresentando ressonância entre elas, né? Elas representam basicamente 1/3 de todas as ligações presentes no esqueleto covalente do aminoácido. Então é bem importante, a gente frisa muito a respeito de ligação peptídica, porque se perguntarem qual é a característica principal do subnível primário de organização de proteínas, são as ligações peptídicas que são feitas entre os diversos tipos de aminoácidos que compõem aquela cadeia. Tá? Então, toda vez que você fala de estrutura primária, você se reporta a essa sequência de aminoácidos unidos por ligações peptídicas, antes de acontecer qualquer dobramento. Aqui, então, ó, você perceba que os vários dos aminoácidos, né, o grupamento amino do primeiro está livre, né, aí vem aqui o carbono central, o radical aqui mostrado em rosa, o hidrogênio aqui, depois o grupo carboxi, né, e aí você tem a ligação peptídica aqui, pá, né, aqui uma ligação peptídica, aqui outra, mais uma, os grupos R voltados para a lateral, e o último aminoácido com seu C terminal livre. Então isso é característica comum, é assim que você encontra um peptídeo ou uma proteína após a sua síntese, digamos assim, após a formação das ligações peptídicas, sem que ela ainda tenha se dobrado, ou seja, sem que ela tenha atingido ainda o subnível secundário de organização de proteínas. Então, tem diversos tipos de restrições ligadas à conformação espacial dessas cadeias polipeptídicas, ou seja, rigidez, a repulsão ou atração eletrostática entre os resíduos de aminoácido por causa dos grupos R carregados. Tudo isso vai fazer com que você tenha ali uma certa tensão, né, com dois aminoácidos estão ali ligadinhos de mãozinha dada, digamos assim, através da ligação peptídica, mas os grupos R estão ali interagindo, obrigando, né? Então isso faz muita diferença em diferentes tipos de pH, né? Tudo isso faz parte. Às vezes os aminoácidos muito próximos têm grupo R volumoso, então a proteína acaba sofrendo uma espécie de torção, né? Então a cadeia peptídica que vinha no sentido, ela acaba se torcendo um cadinho por causa desse grupo R volumoso que está interagindo com outro grupo R do outro aminoácido que está do lado. Quando tem prolina, por conta daquela ligação que eu falei para vocês nas aulas anteriores entre o radical e o grupo amino, a cadeia proteica que vem no sentido, ela muda de sentido completamente. Então a estrutura proteica começa a ser ditada pela própria sequência de aminoácidos que a compõe. Isso é bastante interessante, porque a sequência determina a função. Então, provavelmente, proteínas da mesma família funcionais têm uma sequência de aminoácidos parecidos ou com grupos de aminoácidos que pertencem às mesmas famílias. Então, quando você acaba estudando estrutura de proteína como um todo, você começa a perceber essas coisas. Isso é bastante interessante. Tá? Aqui, ressaltando, né, a formação da ponte de sulfeto, né, formada entre duas cisteínas. Essa estrutura volumosa aqui é uma cistina, e isso vai fazer muita diferença lá no subnível secundário, terciário e quaternário de organização de proteínas, porque elas podem, diversas cadeias diferentes, serem unidas por ponte de sulfeto, como é o que acontece com os anticorpos, por exemplo. Né? Você procurar na internet aí a estrutura de proteína dos anticorpos, as chamadas imunoglobulinas, você vai ver que cadeias leves e pesadas são unidas, por exemplo, por ponte de enxofre. Mas esse é assunto mais para frente. Então aqui, ó, de cara, né, você perceba que proteínas funcionais, como eu falei para você em aulas anteriores, a natureza ela é muito econômica. Se você, em algum momento da evolução, a natureza foi capaz de criar uma proteína, e essa proteína que exercia uma determinada função, como é o caso da hemoglobina, por exemplo, ou da própria mioglobina, enfim, da família das globulinas, né? Principalmente aquelas que têm a ver com o transporte de oxigênio, né? Vou pegar a hemoglobina então como um exemplo. Se um indivíduo que respira oxigênio, né, durante o processo evolutivo ficou mais complexo, muito provavelmente essa proteína que é importante na presença de oxigênio, ela manteve sua estrutura, sua integridade, sua homologia. Tá? Então, se você observar aqui, por exemplo, a hemoglobina e a mioglobina, né, elas acabam tendo uma estrutura tridimensional muito parecida, porque a sequência de aminoácido varia pouco. Aqui ó, você vê essas sequências de aminoácidos das cadeias alfa e beta colocadas, né, alinhadas, é o que a gente chama de estrutura de proteína. Você vê que existe poucas mudanças entre as cadeias, né? Então, quando essas coisas vão se dobrar, né, você percebe que ela assume uma estrutura tridimensional
compatível, né, com a do organismo mais simples. Então ela não vai deixar de ser hemoglobina, embora uma sequência de aminoácidos tenha um certo percentual de homologia, de equivalência com a sequência do anterior, mas a estrutura tridimensional acaba mantendo a função de uma hemoglobina, por exemplo, que é de realmente transportar oxigênio no tecido sanguíneo. Tá? Então você pode utilizar estrutura de proteína para fazer árvore filogenética, mostrar que entre elas, né, existia um ancestral comum e depois elas foram variando, foram ganhando diversidade na sua estrutura proteica. Né? Olha só que interessante a filogenia do citocromo C. Entre humanos e chimpanzés não existe diferença nenhuma entre o citocromo C. Olha a evidência clássica do processo evolutivo. Aí você compara humanos com carpa, né? Então 18 aminoácidos diferentes, acredito eu, de diferença. Você vai ver isso com outros organismos, né? Quanto mais distante evolutivamente, maiores são as diferenças, mas não vai deixar de ser citocromo C. O que o citocromo C faz? O citocromo C é uma proteína importantíssima na cadeia transportadora de elétrons. Então, grande parte dos indivíduos, dos seres que estão sendo mostrados aqui, tem célula, tem mitocôndria, tem cadeia transportadora de elétrons, respira oxigênio. Então, citocromo C é uma proteína que foi conservada ao longo da evolução. Né? A sua estrutura primária ela é muito conservada, muito parecida entre os diversos organismos, com uma diferença que outra, mas pode ser que seja um aminoácido da mesma família. Né? Enfim, você perceba que isso é a prova científica, deixar bem claro, ciência, né? Não é achismo, não é religião, futebol, opção sexual, isso é ciência, tá? Então, né, aqui é a prova cabal do processo de evolução, somente olhando estruturas de proteínas, simples assim. Desculpa aí quem acredita, né, o pessoal da Terra plana e outros, né, não vou citar nomes para não ficar, não transformar essa aula em um debate político, mas observando então a evolução molecular, você acaba fazendo árvores filogenéticas, basicamente utilizando como fator de evolução, né, a homologia entre as proteínas, simples assim. Isso é muito comum nos estudos mais sérios. Tá? Forças que enovelamento e estabilidade das proteínas, como eu falei para vocês anteriormente, as interações hidrofóbicas, pontes de hidrogênio, interações eletrostáticas, interações de Van der Waals, todas essas forças são importantes nos diferentes subníveis de organização, obviamente cada subnível com um número limitado de forças ou um número mais abrangente dessas forças, mas é isso que mantém a integridade estrutural das proteínas, todas essas forças que vocês estão vendo aí. Tá? Então, interações hidrofóbicas, exemplo aqui como é que elas funcionam, essa expulsão da molécula de água do interior de um núcleo hidrofóbico dentro de uma porção proteica vai fazer com que essas coisas aconteçam. Tá? As pontes de hidrogênio, né, muito características do subnível secundário de organização de proteínas, como nós vamos observar daqui para frente. Enfim, né, várias dessas estruturas são assim mostradas por conta disso. Então, saímos desse nível de organização estrutural que é o subnível primário, aqui, e agora estamos entrando no primeiro dobramento, no primeiro enovelamento, que é o subnível secundário de organização de proteínas. Então, daqui, essa sequência passa por um primeiro dobramento formando algumas estruturas que são características do subnível secundário de organização de proteínas. Nós vamos ver isso daí daqui para frente. Então, no subnível secundário. Tá? O que nós percebemos é a presença das chamadas alfas-hélices e fitas beta, que em conjunto formam as chamadas folhas beta. Tá? Vamos estudar uma por uma. O fato é que ambos essas estruturas são mantidas estáveis por um tipo de força, dentre aquelas todas que nós observamos agora há pouco, né? Força essa que é chamada ponte de hidrogênio. Aqui eu vou pegar uma alfa-hélice, né? A ponte de hidrogênio é representada por esses pontos tracejados aqui. Quando nós vamos observar aqui, ó, o que mantém a hélice estável é a ponte de hidrogênio. Se a gente pegar as fitas betas, né, que em conjunto formam folhas betas, né, o que você observa aqui
né, é a chamada ponte de hidrogênio como força característica do nível secundário de organização de proteína. Então, se perguntarem, assim como fizeram no subnível primário, no secundário, qual é a característica? Que força mantém o subnível secundário de organização de proteínas estável? Você vai me responder o quê? Ponte de hidrogênio, tá? E aqui a gente vai ver agora como é que esses níveis são formados. Então, entre outras coisas, alfas hélices, ou outros tipos de hélices, não tem só as alfas hélices, a gente vai conhecer outros tipos de hélices aqui, né? As folhas betas, né? E uma sequência de estruturas dentro do subnível primário que nós chamamos de volta, alça, saliência, tudo tem direito. Vamos ver como é que isso funciona aí. Então, estrutura secundária. As estruturas em beta conformação, como estão sendo mostradas aqui, as estruturas alfa e as estruturas beta, são características disso em relação às estruturas alfa ou alfas hélices. Né? Tem várias características. Existe hélice de mão direita e hélice de mão esquerda. O que é isso? O sentido pela qual ela se move. Ela pode se novelar no sentido horário como no sentido anti-horário. Quem primeiro postulou, né, sobre essas estruturas foi Linus Pauling e Robert Corey, lá em 1951. Então, esses pesquisadores você já conhece, lá da estrutura do DNA, da estrutura... Falo em alfa-hélice, esses caras, né? Identificaram, né, na queratina, Marx Perutz, né, na estrutura da queratina, observou essa sequência de alfas hélices, né, como componente também de alguns outros tipos de proteínas estabilizadas por ponte de hidrogênio. E cada volta de hélice, que é mais importante, tem em torno de 3,6 resíduos por volta na chamada alfa-hélice padrão. Então, uma volta de hélice, você tem 3 aminoácidos e meio, digamos assim, se a gente for arredondar essa conta aí. É bem característico. Como eu falei, né, hélice da queratina do cabelo, né, mostrando aqui com uma proteína basicamente formada por alfas hélices. Não confunda, ó, cuidado, hein? O cabelo cacheado com a hélice da queratina do cabelo. A gente está falando a nível molecular, tá? O fato do cabelo ser cacheado ou mais crespo, digamos assim, depende de outra coisa, não tem nada a ver com isso aqui. Mas o fato é que a queratina ela é uma proteína, né, que compõe lá pelo cabelo, a superfície da pele, que ela é formada de hélices, tá? As estruturas em hélices são interessantes porque todos os grupos R, né, volumosos, ficam por lá de fora da hélice. Elas perfazem em torno de 32% a 38%, né, das chamadas proteínas globulares. E elas acabam sendo orientadas dessa maneira com os seus grupos R posterior. A maioria delas são hélices de mão direita, de passo direito, né? Como eu falei, aqueles 3,6 resíduos por cada volta. E essa é uma estrutura bem bonita, bem característica, que você vai encontrar em grande parte das estruturas de proteínas. Como eu falei, isso é alfa-hélice, tá? Existe hélice diferente, chamada hélice 310, né, com 3,1 resíduos por volta, ela é mais compacta. Existe a hélice em pi, né, que tem mais resíduos por volta, ela é uma hélice mais frouxa, né? Então a literatura mostra isso pra gente. Tem hélice dupla, hélice tripla, por exemplo, com três cadeias, né? Três elas entrelaçadas, né? Em vez de uma hélice só, ela pode ter duas, pode ter três, tudo isso é possível. É bem complexo, tem proteínas mais exóticas, digamos assim, que apresentam esses tipos de estruturas. Seguindo adiante, né? O dobramento da cadeia polipeptídica, né? Mantidas por ponte de hidrogênio, né? Essa hélice de uma maneira mais simples aqui, mas você vê, ó, que em cada volta dessa hélice aqui existe uma interação provavelmente entre grupos intrínsecos da própria proteína, entre cadeias laterais, enfim, tudo isso mantém a hélice estável, tá? Como nós observamos anteriormente. Deixa eu ver se eu tenho mais a proteína. Olha que interessante, o colágeno. Colágeno é uma proteína que você tem sobre a pele, é uma proteína estrutural. Né? Várias fibras de colágeno se unem formando um emaranhado como se fosse uma corda. Se você olhar na microscopia, essa aqui deve ser eletrônica de varredura, onde você vê a superfície. Olha que interessante, uma fibra de colágeno. Tá vendo esses esquinhos aqui? Ó? Isso é, com microscopia eletrônica, a prova cabal de que o colágeno é formado por diversas alfazélices. É isso que essa figura está mostrando, né? Um aumento aqui, ó, na nossa escala de 250 nanômetros. Eu não sei quantas vezes deve ser isso aqui, ó, provavelmente mais de 5.000 vezes de aumento, mas você consegue lá na microscopia olhar
que a queratina é formada de alfa-hélices, né? Tá aqui a prova cabal disso aí. Ciência pura. Vamos de novo, tentar seguir adiante. Deixa eu ver aqui qual foi a bobagem que eu fiz aqui. Aqui. Folhas beta, né? 2 ou mais segmentos arranjados lado a lado com ligações entre hidrogênios. Só para você diferenciar, uma fita beta é como se tivesse uma fita dando uma torcidinha assim. Essa é a fita beta. A folha beta são várias fitas, né, que são unidas lateralmente por meio de pontes de hidrogênio, como está sendo mostrado aqui. Isso é uma folha beta. Então, se te perguntar o que é uma folha beta na estrutura de proteínas, são várias fitas betas que passam lado a lado uma pelas outras e acabam interagindo lateralmente por meio de pontes de hidrogênio. Elas podem ser paralelas e antiparalelas, tá? Só para a gente ter uma noção. E elas podem fazer estruturas muito bonitas, como essa estrutura em barril, ó, complexos proteicos com várias fitas beta formando folha beta. E interessante é o seguinte, você vê que tem uma setinha na ponta da fita, isso significa o sentido da cadeia. Então provavelmente essa aqui começa aqui, ó, e vem por uma folha beta que passa por aqui e volta, né? E vem e passa por uma alfa-hélice, enfim. As duas fitas apontando para o mesmo lado, ela interage por meio de uma fita beta paralela, ou seja, as duas apontadas por mesmo sentido. Já essa aqui é bem diferente, ó. Essa aqui, ó, vai para um sentido, ela vai lá, dá um monte de volta, depois quando ela vem aqui, volta aqui, ó, né? Uma tá para um lado, outra tá para o outro. Então essa interação que você não está vendo aqui, mas existe para manter essa folha beta íntegra, estável, essa aqui é um exemplo de uma folha beta antiparalela. Essa aqui paralela, essa aqui antiparalela. Então depende do sentido da cadeia polipeptídica, simples assim. Fibroína, né? Muito bonita aqui, ó. Se eu não me engano, essa é a proteína da teia de aranha. Então quando você olha lá, né, a teia de aranha, né, a fibra da teia, ela é muito resistente, né? É um fio de proteína que, se você fosse fazer a devida proporção, ela é mais resistente do que um cabo de aço, né? Lógico, né? Mantendo a espessura dela, né? Se você pegar a espessura e a quantidade de tração e de peso que ela aguenta, você vai ver que ela é muito mais forte do que um cabo de aço. Então é basicamente proteico. Aliás, você pega um chifre de rinoceronte, você pega um dente de elefante, né? Basicamente você tem estruturas proteicas ali bastante complexas, né? E que vão dar resistência àquela estrutura. O couro do boi, né? O que você veste couro, que é altamente resistente, aquilo basicamente é colágeno, queratina. Então, né? São estruturas proteicas. A gente não se dá muito conta disso, mas tudo isso é proteína, é orgânico, é biológico, tá? Se a gente pode chamar assim. Como elementos mais simples de estrutura secundária, a gente está falando desses elementos complexos, mas tem o que nós chamamos de dobra, né? Uma proteína tem uma sequência de aminoácidos que não faz nem alfa-hélice, nem fita beta, nada disso, é só uma dobrinha, né? Muda o sentido da cadeia polipeptídica, faz o que nós chamamos realmente de dobra, né? Temos as alças, temos vários tipos de estruturas que podem ser determinadas por vários tipos de técnica, como, por exemplo, a espectroscopia de dicorismo circular. Sobre essas técnicas para análise proteica a gente vai falar dentro da aula prática, né? Então aqui a gente só cita algumas delas, mas não vamos falar especificamente sobre elas. Depois, na aula prática demonstrativa, a gente fala sobre cada uma delas. A estrutura secundária ela pode ser afetada por vários fatores, né? O fato de você ter fitas beta paralelas, antiparalelas, né? Ou percentuais de aminoácidos que são encontrados relativamente em várias dessas estruturas proteicas, em voltas, em beta-conformação e alfa-hélice. Cada aminoácido tem a tendência a ser encontrado muito mais fazendo alfa-hélices do que beta-conformação, muito mais fazendo as chamadas voltas ou turns, né, do que outras. Então, tudo isso vai depender intrinsecamente lá da estrutura primária. A estrutura primária dita secundária. Isso é interessante, porque no primeiro nível de dobramento são as interações mais próximas na cadeia polipeptídica que vão fazer com que você chegue no subnível secundário. Então, se eu fosse determinar ou desenvolver ou dizer, olha, o que é o subnível secundário? Quando você tem a sequência de aminoácidos, os mais próximos, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6, através de suas cadeias laterais, elas vão interagir muito proximamente, né? Muito próximo entre elas, e vão fazer com que esse dobramento ocorra. Ela dita esse dobramento. Esse primeiro dobramento não depende do meio onde ela se encontra, e sim da própria estrutura
primária de organização de proteínas. Então a primária é dita secundária. Depois que ela se dobra toda, as interações por ponte de hidrogênio são sendo feitas, ela fica ali estável. Lembra que a ponte de hidrogênio não é uma como é que se diz? Uma interação forte. Ela é uma interação fraca, a ponte de hidrogênio. Então você consegue desfazer essa estrutura, uma coisa que nós chamamos de desnaturação ou desnaturamento da estrutura. Então, aquecimento, mudanças de pH detonam as pontes de hidrogênio que são fracas, fazendo com que a estrutura secundária volte a ser primária. Então, desnaturação proteica é algo que acontece por conta do calor, por conta da mudança de pH. Vamos falar sobre isso mais tarde. Enfim, todas as proteínas fibrosas são adaptadas a uma função estrutural por conta das suas características, como nós falamos anteriormente. O enovelamento é ditado pela estrutura primária, né? Existe competição entre interações, das próprias interações, inclusive com a água que vai dirigindo parte desse novelamento. Às vezes você tem lá um grupo carregado, né? Se não tiver outro do lado, ele vai interagir com o exterior, com a água, mas se tiver outro carregado do lado, ele prefere interagir com ele. Isso depende muito do tipo de força de interação que está sendo feita ali. Então, nesse ponto, você não pode predizer a estrutura por meio daqueles algoritmos computacionais, tá? Mas é interessante que você perceba que esses dobramentos dependem dessas forças que a gente está falando sobre elas aqui. Tá? Então, assim como a conformação em alfa-hélice, a conformação em fitas beta, ela também foi proposta por Pauling e Corey em 1951. Você tem ali cadeias que podem ser paralelas e antiparalelas, como a gente mostrou agora há pouco, em torno de 3,47 angstroms de distância para as paralelas e 3,5 para o primeiro para as antiparalelas e o segundo para as paralelas. Cada cadeia de uma folha beta pode ser desempenhada como uma alfa-hélice contendo 2 resíduos por volta. Então, um chega a fazer uma volta, ela dá mais ou menos uma torçãozinha na fita, e aí você tem, então, depois várias dessas fitas se juntando, fazendo o que nós chamamos de conformação em folhas beta, né? A beta conformação está abundante entre 20% e 28% das chamadas proteínas globulares. Existe interação em intercadeia, né, com essas variações das chamadas folhas beta, né? A teia de aranha e a seda são formadas pela beta-queratina. Eu falei da outra proteína, eu acabei me confundindo, mas aqui nesse slide estão falando que é a queratina. Então, por isso da estrutura da teia de aranha ser tão complexa, né, tão resistente, porque você tem uma conformação basicamente em estrutura beta, né? Existe as chamadas voltas, né, ou turns nessas estruturas. Aqui um exemplo do que é paralelo e do que é antiparalelo, mas no fundo você tem essas interações entre cadeias laterais. Então, antiparalelo, uma cadeia vai, ela passa de novo pela mesma posição e volta, depois ela vai de novo. Então isso aqui, ó, forma estruturas que acabam se encontrando no mesmo plano e fazendo as chamadas folhas betas ou fitas betas, formando folhas beta antiparalelas. Já essas aqui, ela pode passar por aqui, vir aqui, depois passa aqui de novo no mesmo sentido, volta aqui, passa aqui outra vez. O que nós temos então, estruturas paralelas. Deixa eu ver. Quando você chega na estrutura secundária e tenta passar para a estrutura terciária, existe no meio do caminho, na verdade não existe um limite pré-estabelecido. Algumas literaturas começam a falar sobre estruturas supersecundárias. Isso é bastante interessante porque a sequência de várias alfas-hélices, ou de uma alfa-hélice, uma fita beta, e assim por diante, vão fazer com que você tenha estruturas complexas que ainda não estão no subnível terciário, que a gente vai falar dele daqui a pouco, mas ainda fazem parte, não fazem parte mais da simplicidade do subnível secundário, mas se você fica aí no meio do caminho, tá? Estruturas como o próprio colágeno, formando diversas dessas cadeias em alfas-hélices, né? Diversas sequências de alfa-hélice, hélice 1, hélice 2, hélice 3, fazem parte dessas chamadas estruturas supersecundárias. Então, a associação, o que é uma estrutura supersecundária, né? Algumas literaturas falam sobre isso. Uma associação entre unidades de estruturas secundárias separadas que passam a interagir, né? Em uma sequência, digamos assim, apresentando essa relação estrutura-função. Então, hélice volta a hélice, hélice turn hélice, isso é uma estrutura supersecundária. Uma folha beta seguida de uma alfa-hélice na sequência proteica e depois de uma folha beta, isso também é estrutura supersecundária.
A própria folha beta paralela, antiparalela, a chamada preguiada, ela forma uma preguinha no meio do caminho, também são estruturas supersecundárias. Tem diversas delas. Né? O fato é que quando estamos falando em estrutura de proteínas, é de se esperar que nós encontremos com hélices, folhas, voltas, uma série de motivos estruturais ou motifs, dependendo da literatura que você encontra, que vão descrever grande parte dessas estruturas, das características dessas estruturas que aqui estão sendo mostradas. Como eu falei para vocês, né, dependendo da configuração dessa estrutura, você pode inclusive classificar as proteínas em famílias por conta dessa similaridade, né, entre as estruturas secundárias por elas formadas. Como, por exemplo, essas estruturas que eu já falei delas lá atrás, mas aqui estão muito mais bonitas, né, chamadas estruturas em barril. Ó. Então tem essa aqui, ó, em roxo, essa em amarelo, em azul, em verde. Aqui em laranja, essa em laranja está linda, né? Então estruturas em barril podem fazer com que diversas proteínas sejam agrupadas em famílias estruturais, né, por conta desse formato tridimensional por elas formado em detrimento de características da sua própria estrutura secundária, como estão sendo mostradas aqui. Então, ó, pegar a mesma proteína e olhar o que nós chamamos de domínios, ou seja, aquela região da proteína que interessa para a gente. Então, ó, essa proteína aqui de estado de estrutura supersecundária, ou secundária, como vocês preferirem, ela tem um domínio de alfa-hélice que eu destaquei aqui em verde. As fitas beta, eu destaquei aqui, ó, esse domínio das fitas beta no interior da proteína em vermelho. As alças, essas estruturas que unem alfas hélices a fitas beta e vice-versa, em azul. E aqui, olha, um domínio dessa região, domínio norte, sul, leste, oeste, um domínio em laranja, em amarelo, em azul, em rosa. Então, domínios são aquelas regiões da proteína do seu interesse de estudo, que pode ser aquilo que você determina para você estudar na estrutura proteica. Então, isso tudo aí você já começa a encontrar no primeiro dobramento, que é quando a proteína entra no seu estado secundário de organização. Tá? Então, só para lembrar, né, na estrutura secundária, nos níveis estruturais, nós saímos daqui e por conta desses desenhos repetitivos na estrutura secundária, que é formada entre os aminoácidos mais próximos ou mais adjacentes na sua estrutura proteica, formando esses desenhos, alfa-hélice, fitas beta, folhas beta, essas estruturas são mantidas estáveis por ponte de hidrogênio. Então isso é característica da estrutura secundária de organização de proteínas. Então vamos agora para a estrutura terciária. Agora nós vamos evoluir num segundo dobramento de estrutura secundária para a estrutura terciária. Então, enquanto você tinha interações entre cadeias na estrutura terciária, porque os aminoácidos mais próximos na cadeia peptídica estavam interagindo entre si, agora a gente vai para a estrutura terciária. Qual é a diferença? Agora os aminoácidos mais distantes na cadeia polipeptídica passam a interagir entre eles. Ó, você tem esse nível de interação aqui, onde no segundo dobramento aquilo que estava muito longe começa a ficar muito próximo, e aí você tem um maior grau de compactação na cadeia proteica, fazendo com que ela fique bem fechadinha. E isso tem várias características, né? Vamos olhar quais são as características da estrutura terciária. Perceba que são diversas as forças que mantêm a estrutura terciária estável, né? Podem ser ligações fracas, podem ser ligações fortes. Entre elas aqui, ó, forças iônicas, diversas delas, né? Colocou um grupo carregado positivamente, um grupo carregado negativamente, um grupo ácido, né, um grupo básico, enfim, por conta de polaridade, por conta de hidrofobicidade, as próprias pontes de sulfeto, pontes de hidrogênios feitas entre cadeias distantes, enfim, tudo isso aqui é capaz de manter o seu nível terciário de organização estável. Só que agora a gente tem um detalhe, o meio onde essa proteína se encontra começa a fazer diferença na hora de montar a sua estrutura. Por quê? Se você perceba que essa proteína aqui que está sendo mostrada no nosso slide, ela é uma proteína que tem aminoácidos ao longo da sua cadeia muito mais polares, né? E você coloca isso num meio aquoso que também é polar, a proteína assume essa configuração, essa característica. Pode ser que a mesma proteína colocada num meio hidrofóbico, ou seja, num solvente hidrofóbico, que ela
mude completamente a sua estrutura, que ela vire do avesso, sei lá. Então, o meio onde ela se encontra, apesar da estrutura ter sido mantida por conta da própria sequência de aminoácidos do primeiro dobramento, agora o meio externo faz diferença. Tá? Essa é a primeira característica. Além, obviamente, de todas aquelas forças que mantêm o subnível terciário de organizações estáveis. Interações hidrofóbicas, interações iônicas, Van der Waals, ponte de sulfeto, pontes salinas, interações por meio de... enfim, todas essas forças aí que vocês estudam na bioquímica são capazes de manter o subnível terciário de organização estável. Mas lembrando que da cadeia lateral daqueles aminoácidos estão muito, muito distantes e durante esse dobramento se aproximam e passam a interagir por meio dessas forças que a gente acabou de falar aí. Então, o meio, como eu falei, faz parte, né? E, como eu falei, a estrutura primária determina a sequência proteica, mas o meio onde essa estrutura se encontra também vai determinar. Um exemplo clássico disso, olha só, essa cadeia peptídica aqui, ela é formada de aminoácidos polares, representados em azul, e aminoácidos apolares, ou hidrofóbicos, como vocês preferirem, representados em amarelo. Quando você colocar isso aqui em contato com a água, a tendência é ela colocar no interior, né, excluir da interação com a água a sua parte apolar, enquanto a parte polar faz interação por meio de pontos de hidrogênio, etc., com a molécula de água. Né? Então, a tendência é proteger, num meio aquoso, a região hidrofóbica da proteína e expor os grupamentos mais polares, mais hidrofílicos. Então, aqui você já perceba que faz muita diferença. Né? A própria temperatura, né, vai fazer com que você tenha um maior ou menor grau de desnaturação e, consequentemente, as proteínas podem sofrer diferenças funcionais em função da temperatura onde ela se encontra. E isso é muito fácil de perceber. Seu corpo, né, a temperatura que você mede é em torno de 36,5 graus. Se você resfriar o corpo ou se você aquecer demais, fazer hipotermia ou hipertermia, ou simplesmente se tiver uma febre perto dos 40 graus, suas proteínas acabam sofrendo modificações. Modificações essas que podem fazer com que uma função que era atribuída lá a uma porção, a um domínio da proteína, que essa função seja comprometida em função da abertura ou fechamento daquela região específica ali que está se mexendo no nosso slide. Então, desnaturação proteica e diferenças de pH, quando você tem, por exemplo, uma infecção bacteriana, ela vai para o sangue e o pH do sangue começa a baixar por conta de uma acidose provocada por um micro-organismo, isso é muito, muito perigoso. É o que acontece com as infecções urinárias. Você não percebe, só quando você vai fazer um xixi começa a arder e de repente quando você vai ver o seu sangue já está completamente tomado, as bactérias vão para o seu sangue, começam a secretar subprodutos do metabolismo delas, que são os ácidos, e aí você acaba dançando. Vários órgãos vão parando, você entra em coma, você pode ter sepse e chegar à morte por conta disso. E é muito rápido, muito simples. Antes de você perceber, você já dançou. Né? Isso tem a ver. Né? O exemplo do que eu estou falando é justamente isso. Você está no pH fisiológico. Uma proteína, uma enzima do seu corpo, né, está nesse pH, né, geralmente é uma proteína, pode ser uma proteína de transporte, ou qualquer uma daquelas globulares que nós observamos lá, e ela tem essa característica aqui, os grupos estão assim organizados, e essa seria uma região importante, de repente uma região onde alguma coisa lá importante na proteína acontece. Pode ser que seja um sítio ali de ligação, alguma coisa, alguma molécula importante, e de repente você coloca isso, né? Você acidifica o meio onde ela se encontra. Olha o que acontece. Você desnatura a sua proteína, você desfez aquela estrutura tridimensional importante e automaticamente você detonou a função da proteína. Né? Tanto para uma descida de pH, para um aumento de concentração de prótons, mas numa subida de pH também, uma alcalose, por exemplo, a mesma coisa. Você detona uma porção da proteína que pode ser muito importante lá para a função que ela determina. Então isso aí é importantíssimo no enovelamento, na estrutura tridimensional proteica que dita a função dessa proteína. Os pHs ótimos, onde esses grupos estão, dependendo do pH, você variando o pH, você varia lá a estrutura do grupo, mesma coisa. Cada proteína tem um pH ótimo, né? E
e determinados pHs vão fazer com que essa estrutura se modifique, ó, né, em uma determinada região. Isso é característico, né? Na estrutura terciária, pontes de enxofre mantêm essa estrutura estável. Você pode quebrar uma ponte de enxofre ou você pode refazer essa ponte de enxofre. Isso vai acontecer lá no seu cabeleireiro. A estrutura do seu cabelo, a gente vai falar agora a nível macro, né? Quanto mais cacheado é o seu cabelo, mais pontes de enxofre ele tem, né? Então, uma das maneiras de você ter de alisar o cabelo, por exemplo, se você tem um cabelo cacheado e quer deixar um cabelo liso, é aplicar calor, mas aí você não está mexendo numa ligação forte, você está mexendo numa ligação fraca, que é a ponte de hidrogênio, então ela é feita e desfeita, você aquece o cabelo, ele estende, ele afrouxa. Basta mudar a temperatura, chover, o cabelo volta ao seu estado normal. Agora, você quer uma coisa mais com um tempo maior em matéria de cabelo liso, o que você faz? Você usa agentes desnaturantes. Então, o seu cabelo ele vai estar com várias pontes de enxofre, vai estar totalmente cacheado. E quando você usa um agente desnaturante, pode ser o formaldeído, pode ser a ureia, seja lá o que estão usando hoje em dia aí no cabeleireiro, o que você faz? É você quebrar, né, essa ligação de enxofre, né, separando as cisteínas e estendendo a cadeia, deixando a cadeia mais frouxa. Então, isso acontece demais em relação à estrutura terciária. Tá? Então, seguindo o nosso slide aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Vou botar para apresentar. Quero a minha apresentação, deixa eu ver, do slide onde a gente parou, né? Até agora nós determinamos a estrutura primária pela sequência de proteínas, né, dos aminoácidos que compõem essa proteína, perdão, a secundária pelas pontes de hidrogênio e a terciária, né, essa estrutura tridimensional por diversas características, né, diversas forças que podem manter essa estrutura estável. Aqui alguns exemplos, né, de estrutura no estado terciário, como o citocromo C, a lisozima, né, proteínas que evoluem para uma cadeia polipeptídica apenas, né, fazendo essa estrutura tridimensional complexa aí. Né? A maioria dos resíduos polares são voltados para o lado de fora da proteína, interagindo com solvente, isso é importante, aí se o solvente é polar, é apolar, isso vai depender. A maioria dos resíduos hidrofóbicos são voltados para o interior da proteína. Se ela é uma proteína globular, está solúvel em água, é de se esperar que a porção hidrofóbica esteja voltada para o interior da proteína. Esses resíduos são bastante empacotados, né? São bastante compactados. Tem alguns espaços vazios entre algumas cavidades, né? Essas estruturas não são estáticas, são dinâmicas, como nós percebemos aí. Vários elementos de proteínas com domínios se movimentando em diferentes direções, diferentes graus. Alguns segmentos são flexíveis, desordenados, outros são mais rígidos. Enfim, é um mundo isso aí, né? Então, olha só que interessante. Domínio em V de uma cadeia leve de imunoglobulina. As alças foram sítios de ligação de antígenos. Olha que interessante. O antígeno se liga aqui, ó, onde está sendo mostrado em verde. Então, essa é uma região importantíssima durante o processo de apresentação de antígeno, as chamadas imunoglobulinas, os chamados anticorpos. Então, é aqui nessa porção onde existe o reconhecimento do antígeno. Olha que interessante. A elastase pancreática, né, na primeira camada, né, ela encontra-se extremamente hidratada. Tudo isso é elemento de estrutura terciária. A mioglobina, a lisozina, olha esses desenhos que bonitos, todos montados por meio de estruturas. E o importante, por exemplo, na mioglobina é o grupo porfirínico aqui, ó, com átomo de ferro no meio, grupo M ou hemo, como vocês acharem importante. No caso da lisozima, ele deve estar chamando a atenção para sítios importantíssimos dessa enzima. Enfim, toda essa estabilidade e flexibilidade das estruturas poderão ser afetadas por agentes desnaturantes, né? Alta temperatura, desnaturantes químicos, essa história que eu contei do cabelo, da queratina, né? Como a ureia, guanidina, alguns detergentes. A estabilidade da estrutura terciária permite que proteínas sejam mais flexíveis, então ligações covalentes, estabilidade de estrutura terciária. É o que dá a estabilidade, da estrutura terciária. Enquanto as forças fracas dão a ela maior flexibilidade, né, e até as modificações pós-traducionais, né, ou seja, grupos que são acrescentados após o processo de tradução, né, da célula, são importantes para que você tenha a estabilidade dessa estrutura, que é a estrutura terciária. Tá? Então, como modificações pós-traducionais mais comuns, temos
que são reversíveis, né? As próprias ligações de sulfeto, a ligação a cofatores, a adição de grupos de carboidratos simples, a adição de grupos fosfatos, acilação, todos esses aqui podem ser reversíveis, enquanto a grande parte da estabilidade da estrutura são movidas por ligações a cofatores, proteólise, ubiquitinação, peptídeo-sinal, hidroxilação de resíduos de lisina e metilação. Tá? Então, todas essas forças aí são importantes para a estrutura terciária. Então, vários domínios, vários exemplos de novelamentos, né, de alguns domínios de estruturas proteicas aqui, alfas, hélices, fitas betas, crosslinks, né, tem de tudo aqui, né? Então, isso é característico de estrutura terciária. E aí, como eu falei para vocês, no que diz respeito à evolução proteica, digamos assim, toda a cadeia que aparece lá da sequência de aminoácidos, ele evolui no máximo até o subnível terciário, como uma única cadeia polipeptídica independente. Se a gente agora for para o subnível quaternário, o que nós observamos? Né? Que nós migramos até aqui como uma única cadeia polipeptídica, e agora, no subnível quaternário, você tem a adição de uma cadeia a mais, ou duas, ou três, ou quatro, ou cinco, ou seis, depende. E aí essas cadeias passam a interagir separadamente, formando uma cadeia maior complexa. Mas elas, independentemente, evoluíram. Cada uma tem o seu N, o seu C-terminal, independente de cada cadeia peptídica delas. A pergunta é, que força mantém esse nível estável? Tá? Resposta, as mesmas no nível terciário, só que agora a interação é entre cadeias. Isso é extremamente importante porque o que dita o subnível quaternário, né? Ou seja, a interação entre as cadeias, diversas cadeias peptídicas, também, entre outras coisas, é o meio onde elas se encontram. Então, aquele mesmo exemplo que nós observamos quando nós pegamos uma sequência de peptídeos, agora com aminoácidos hidrofílicos ou polares em azul e hidrofóbicos ou apolares em amarelo. A gente viu numa cadeia peptídica aberta, e agora nós vamos ver a mesma cadeia, só que já com o dobramento terciário. Essa proteína é formada de 4 cadeias. Vou botar uma cadeia em contato com o meio externo, com a água, né? Aqui é a representação de um becker com água, digamos assim. E quando você coloca essas cadeias para interagir, elas vão interagir por meio de hidrofobicidade, porque nesse caso os aminoácidos hidrofóbicos eles vão acabar ficando voltados para o interior da proteína, isolados da proteína maior, digamos assim, né? Quando essas cadeias são colocadas nesse meio contendo água aí. Então, bastante interessante. Olha a proteína do cabelo, né? A nível quaternário. Você tem, então, na verdade, a queratina do cabelo e o seu nível de compactação mantido estável por pontes de sulfeto. Então, se você quebrar essas pontes, você afrouxa, né? A estrutura da queratina, o cabelo fica mais liso, né? E a única maneira de você renaturar isso daqui é por meio de agentes químicos. Hoje, antigamente não existia. Quando eu dava essa aula, coisa de 10 anos atrás, não tinha um produto para você pegar um cabelo liso, por exemplo, e transformar ele num cabelo bastante cacheado. Hoje tem. O que esse produto faz, né? Seja lá qual for o nome que dão para ele. Assim como o formaldeído, a ureia fazia com que um cabelo cacheado se transformasse num cabelo liso, hoje outros agentes são capazes de transformar esse cabelo liso num cabelo cacheado, simplesmente refazendo as ligações entre as chamadas pontes de enxofre, né, ou pontes de sulfeto. Muito interessante isso daí. Isso é característico do subnível quaternário de organização de proteínas. Então, olhando essas estruturas formadas por cadeias polipeptídicas independentes, no caso da hemoglobina, temos cadeias alfa, beta, gama, né? Nos adultos as alfa e beta, mas no recém-nascido tem uma cadeia a mais, que é importantíssimo para as características que o recém-nascido possui, de baixa oxigenação quando ele está lá no envoltório placentário, né? E etc. Né? Essa proteína depois ela evolui com essas cadeias, né? No caso da hemoglobina, você tem essas 4 cadeias independentes, 2 alfa e 2 betas, com o anel porfirínico do M no seu interior. Ele é uma estrutura muito bonita, formada basicamente só de alfas hélices, como o esquema está sendo mostrado aqui, né? No caso da estrutura quaternária, que alguns outros exemplos de várias
cadeias peptídicas independentes, ó. No caso da hemoglobina, são a alfa-1, a alfa-2. No interior, a beta-1 e a beta-2, só formando essas estruturas que estão aqui. E, obviamente, existem alguns problemas durante a síntese proteica, problemas esses que podem ser ocasionados já lá no subnível primário de organização de proteínas. Um exemplo clássico disso é a anemia falciforme. Veja bem, quando você olha aquela hemoglobina com forma de foice, você, na verdade, naquela doença que é a anemia falciforme, você tem um problema na hemoglobina, né, que é a proteína que é característico lá da hemácia, né, digamos assim. Né, no sangue você tem essa hemácia com forma de foice e o que você tem ali? Né, uma mutação que ocorre em um único resíduo do aminoácido. A valina, que estava na posição 6 da hemoglobina, ela é substituída por um glutamato. Né? Então, detona a hemoglobina. Você cria um novo ponto hidrofóbico, fazendo com que você tenha uma ligação mais fraca entre hemoglobina e oxigênio, fazendo com que você tenha anemia falciforme, sendo uma anemia que causa, né, essa como é que se diz? Essa baixa concentração de ferro no sangue, digamos assim, por conta dessas hemoglobinas deterioradas, dessas hemoglobinas modificadas, tá? Então, a hemoglobina de um ser normal, que é o slide A, ela se transforma nessa hemoglobina esquisita aí, deteriorada do slide de baixo aí, tá? Outra doença interessante também, por conta da formação de um colágeno ruim, né? Um colágeno que sofreu mutação, a chamada osteogênese imperfeita, a doença do homem de vidro. O que acontece? Você cria ossos frágeis, por conta de um colágeno que não é rígido, um colágeno que é mal feito, né? O indivíduo acaba apresentando diversas fraturas, né? A imperfeição na formação do próprio tecido ósseo, onde você tem a fibra de colágeno como uma proteína muito importante ali, que vai ser calcificada depois, mas ela acaba, enfim, sendo construída de maneira imperfeita. Tá? Então, o que eu tinha para falar em relação à estrutura de proteína na parte teórica era mais ou menos isso. Quaisquer dúvidas, vocês entrem em contato e a gente vai ter uma aula então falando só sobre metodologias de estudo das chamadas proteínas, né? Inclusive metodologias de estudo dos aminoácidos e das proteínas, entre elas cromatografia, eletroforese, espectrometria de massas, a própria espectrofotometria para o estudo e determinação de aminoácidos, entre outras. Valeu, fico por aqui, um abraço, até a próxima.